Tudo bem, bastante frio aqui em Valparaíso, interior de São Paulo. Deitei um pouquinho, tentei dormir, mas não consegui. E agora eu vou fazer uma live de um assunto que é bem polêmico. Eu vou fazer e pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Eu vou fazer dentro da área de psicanálise, ok? Nelson Alves de Andrade, doutor em psicanálise clínica. Eu vou falar sobre a homossexualidade. Nasce ou é adquirida? A pessoa nasce gay ou adquire com o tempo? É um assunto bem polêmico, muitos estudos, muitas pesquisas. Eu aqui fiz uma pesquisa muito boa, e a discussão sobre a origem da homossexualidade envolve diferentes áreas do conhecimento, como psicólogos, como a psicologia, a psicanálise, a biologia, a sociologia, genética e teologia. E não existe um consenso absoluto e simplista. A maioria dos pesquisadores entende que a sexualidade humana resulta de múltiplos fatores biológicos, emocionais, sociais e experiências de vida. Vejamos aqui a visão científica contemporânea. Grande parte da ciência atual considera que a orientação sexual não surge por uma única causa. Ela pode envolver fatores genéticos, influências hormonais pré-natais, desenvolvimento psicológico, ambiente familiar e social, experiências afetivas e emocionais. Aqui eu fiz realmente uma pesquisa e não é uma resposta final, é apenas uma investigação, um apanhado de estudos, de artigos, sites, livros. Então, muitos estudiosos afirmam que não se trata apenas de escolher ou apenas de nascimento, mas de uma combinação complexa de fatores humanos. Vejamos aqui a visão da psicanálise. Na psicanálise clássica, Sigmund Freud entendia que a sexualidade humana é ampla e construída ao longo do desenvolvimento psíquico. Freud não tratava a homossexualidade simplesmente como doença. Em uma famosa carta de 1935, afirmou que ela não deveria ser vista como crime nem vergonha moral. Já Carl Gustav Jung analisava a sexualidade dentro da complexidade da psique humana, observando símbolos, identidade e individualização. Algumas linhas psicanalíticas posteriores entenderam que a sexualidade possui componentes inconscientes, vínculos emocionais influenciam a identidade, e experiências afetivas podem marcar o desenvolvimento emocional. Vejamos a visão biológica. Pesquisas tentaram encontrar genes da homossexualidade, diferenças hormonais, alterações neurológicas, e até hoje nenhum estudo conseguiu provar uma única causa biológica definitiva. Muitos cientistas afirmam que existem predisposições, mas não determinismos absolutos. A visão sociológica e cultural. A cultura também influencia a forma como as pessoas compreendem a identidade, a afetividade, masculinidade e feminilidade e comportamento sexual.
Diferentes sociedades interpretam a sexualidade de maneira diferente ao longo da história. Vejamos aqui a visão teológica cristã. Dentro do cristianismo, existem diferentes interpretações. Alguns grupos religiosos entendem a prática homossexual como incompatível com determinados textos bíblicos. Outros, no entanto, enfatizam acolhimento, dignidade humana, amor ao próximo e diálogo pastoral. O debate teológico envolve hermenêutica bíblica, que é a interpretação bíblica, contexto histórico e interpretação das Escrituras. A sexualidade humana é um tema profundo e complexo. Reduzir a homossexualidade apenas a nascer assim ou aprendeu assim simplifica uma realidade muito maior. E o mais importante em qualquer discussão séria é tratar as pessoas com respeito, evitar preconceito e violência, promover diálogo equilibrado entre ciência, psicologia e espiritualidade, e compreender que seres humanos possuem histórias emocionais diferentes. Nessa parte aqui, as referências básicas foram 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud, o eu e o inconsciente, Jung, e American Psychological Association, né? E a Organização Mundial da Saúde e Conselho Federal da Psicologia. Vejamos agora aqui uma segunda parte, que é a teoria da sexualidade em Freud. A teoria da sexualidade, desenvolvida por Sigmund Freud, revolucionou a compreensão do ser humano no início do século XX. Antes de Freud, a sexualidade era vista quase exclusivamente como instinto biológico ligado à reprodução. Freud ampliou esse entendimento, afirmando que a sexualidade está presente desde a infância e influencia profundamente a formação da personalidade. Sua principal obra sobre o tema é 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905. O conceito de sexualidade em Freud. Para Freud, sexualidade não significa apenas ato sexual. Ela envolve desejos, afetos, prazer, fantasias, vínculos emocionais, energia psíquica. E Freud chama essa energia de libido. A libido é a energia dos impulsos sexuais e afetivos que movimenta a vida psíquica. E ele ressaltou a sexualidade infantil. Uma das mais polêmicas, uma das ideias mais polêmicas de Freud foi afirmar que a criança possui sexualidade. E ele observou que o bebê busca prazer, certas partes do corpo produzem satisfação e o desenvolvimento emocional passa por fases. Freud, ele não falava de sexualidade adulta na criança, mas de formas primitivas de prazer e satisfação. Aí nós temos aí as fases do desenvolvimento psicossexual. Freud dividiu o desenvolvimento em etapas. A fase oral, de 0 a 1 ano, o prazer está ligado à boca, amamentação, sucção e alimentação. A criança conhece o mundo pela boca. Depois temos a fase anal, de 1 a 3 anos. O prazer relaciona-se ao controle dos esfíncteres. A criança aprende controle, autonomia e disciplina. E segundo Freud, conflitos nessa fase podem influenciar traços futuros da personalidade. Temos a fase fálica, de 3 a 6 anos, e a criança percebe diferenças entre os sexos. Surge o chamado complexo de Édipo, os meninos, e complexo de Electra, conceito posterior aplicado às meninas. Freud entendia que nessa fase ocorre
forte identificação com os pais. Os impulsos sexuais ficam mais reprimidos. A energia psíquica é direcionada para estudos, para amizades e para desenvolvimento social. Depois nós temos a fase genital, que é a puberdade, da puberdade em diante, que a sexualidade amadurece e busca relações afetivas e adultas. Segundo Freud, o indivíduo procura integração entre amor, desejo e afetividade, o inconsciente e a sexualidade. Freud afirmava que muitos desejos ficam reprimidos no inconsciente. E esses conteúdos podem aparecer através de sonhos, através de sintomas, lapsos, fantasias e neuroses. A psicanálise busca compreender esses conteúdos ocultos. Vejamos a repressão sexual. Freud acreditava que a sociedade impõe limites aos impulsos humanos. Quando desejos são reprimidos de forma intensa, podem surgir ansiedade, conflitos emocionais, sintomas neuróticos. Vejamos sobre Freud e a homossexualidade. Freud possui uma visão mais complexa do que muitos imaginam. Ele não considera a homossexualidade simplesmente um crime ou depravação moral. Em carta famosa de 1935, ele escreveu que a homossexualidade não é uma vantagem, mas não é nada de que se deva ter vergonha. Freud entendia que a sexualidade humana possui grande diversidade psíquica. Aí nós temos aí a crítica à teoria freudiana. Muitos autores, eles criticam Freud por excesso de foco na sexualidade, visão centrada no masculino e falta de comprovação científica em alguns pontos. Mesmo assim, suas teorias influenciou a psicologia, a filosofia, a educação, a literatura, a teologia, a sociologia. A teoria da sexualidade em Freud transformou a compreensão do ser humano ao mostrar que a sexualidade participa da formação da personalidade e o inconsciente influencia o comportamento. Experiências infantis deixam marcas psíquicas. O desejo e a afetividade fazem parte da vida humana. Freud abriu caminho para uma visão mais profunda da mente e das emoções humanas. Aí essas referências aí, nós temos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o id e o ego, a civilização e seus descontentes, introdução à psicanálise. E várias referências aqui, segundo as normas da BNT, que falam sobre a sexualidade, a psicanálise e a homossexualidade. Nós temos vários livros, 3 ensaios sobre a teoria da homossexualidade, de Freud, introdução à psicanálise, também de Freud, o id e o ego, Freud, o mal-estar na civilização, Freud, o eu e o inconsciente, Carl Gustav Jung, a natureza da psique, também Jung, vocabulário da psicanálise, de Jean Pontalis e Lapage, o porquê a psicanálise, Elizabeth Roudinesco, história da sexualidade, a vontade de saber, de Michel Foucault, e alguns artigos científicos de organizações, nos quais nós buscamos aqui sobre essa pesquisa. Então é muito importante, se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, que você pesquise, que você estude, mas nós não temos, na realidade, uma resposta absoluta, a não ser pesquisas, a não ser teorias, a não ser pensamentos, ideias, mas é muito importante nós estudarmos sobre este assunto, que é um assunto bem complexo. Eu já fiz algumas lives dentro deste assunto,
E nós precisamos entender que o ser humano, na realidade, é um ser muito complexo, e nós precisamos entender a complexidade do ser humano, né? Quando vai para o lado da religião, já é um assunto bem mais complexo, bem mais complicado. Porém, eu sou um eterno pesquisador, eu continuo pesquisando, vou continuar fazendo minhas lives como na área da psicanálise, e trazer para vocês aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu entendo, aquilo que eu posso interpretar, mas também eu não posso dar uma conclusão absoluta, né? Espero que vocês tenham gostado, e um grande beijo do professor Nelson Alves de Andrade.